Falando então dos conceitos, continuando os conceitos do mercado financeiro, né, gente? Dentro das bolsas de valores circulam ações e títulos. Tá? O que são bolsas de valores e o que são bolsas e títulos? As bolsas de valores é diferente de um banco, tá? Mas não tão diferente assim, porque nas bolsas de valores o que acontece é que elas são espaços de negociações, hoje virtuais, antigamente negociações reais mesmo, né? Então os caras que faziam as negociações para as empresas e para os bancos, eles tinham que estar lá de manhã cedo na bolsa de valor que eles tivessem a intenção de fazer compra ou venda de ações e títulos. Então era uma viagem também, era bem mais interessante para eles, né? Porque eles viajavam muito de cidade a cidade, país a país. Hoje, então, isso já é por meios virtuais. Só frisando, então, bolsas de valores são espaços de negociações do mercado financeiro, tá bom? Certo? O que é comercializado nessas bolsas de valores? Acabei de falar, ações e títulos, principalmente. Tem outras formas de negociações, tem commodities, enfim, mas em especial ações e títulos, tá? Qual a diferença entre ações e títulos? Vocês colocaram na página 33 da apostila? Sim. Sim. Tá, então ali tem 2 quadrinhos, né? Falando sobre as ações e títulos. Muito bem. Ações é quando eu tenho a parcela capital de uma empresa, dinheiro. Como é que eu vou dizer assim? Você investiu, daí você tem uma ação, você tem um investimento em dinheiro dentro de uma. Um pedaço de uma empresa, né? É, Como fosse um tijolo uma empresa, vamos dizer. Isso, como se você tivesse uma porcentagem, daí depende do quanto você comprou, daquela porcentagem, você é como se fosse um dos sócios da empresa. Só que é claro, né, gente, empresas grandes, assim, que vendem ações, muitas ações, você não, se você comprar uma ou 2 ações, você não representa muita coisa. Você não dá opinião em reunião, nada disso. Mas você tem, todas as vezes que a empresa tiver lucro, você vai ter um retorno financeiro, certo? É como se você fosse um dos, entre aspas, assim, proprietários da empresa, certo? E aí você vai ter tanto porcentagem no lucro, aí é que veio o problema agora, quanto quando houver prejuízo. Se houver prejuízo, você perde junto. E se houver um prejuízo muito pesado, mas muito mesmo, assim, que a empresa vá à falência e que ela tenha dívidas gigantescas, eles dividem a dívida proporcionalmente de acordo com cada acionista. Então, se você é acionista, mas eu só tenho 1% de ações na empresa X, tudo bem, se ela falir, quebrar e tiver uma conta enorme, você vai ter que dar conta de pagar 1% do valor dessa empresa, da dívida dessa empresa. Aí essa empresa tem uma dívida, fechou, morreu, com uma dívida de $1 milhão, por exemplo. Deixa eu ver quanto, 10% é 100 mil, 1% é 1.000, né? É 10 mil. 10 mil dólares é o que foi dividido, né? Esses 100 milhões, de acordo com os acionistas, você só tinha 1%, as suas ações correspondiam a 1% da dívida é teu, 10 mil reais de dívida é teu. Nossa, mas quando eu comprei a ação, eu investi só R$ 1.000 e até hoje ela nem me deu todo esse retorno. Sinto muito, agora que deu o problema, 10 mil reais é o que te cabe para pagar, e tu faz parte, e assim, então é dívida ativa que a gente chama, né? É aquele tipo de dívida que não caduca. Vocês sabem que tem dívidas que depois de 5 anos que você não paga, ela deixa de existir. Mas tem empresas que têm as chamadas dívidas ativas. E quem tem ações e títulos tem dívida ativa. Ou seja, você pode fazer uma dívida aos 20 anos de idade, se for uma dívida ativa, né? Principalmente essas com o governo também, impostos e tal. Você pode fazer ela com 20 anos de idade, nunca pagar, e um dia lá, quando você tiver 80, você descobre, lembra dessa dívida, e aí você vai ter que pagar ela e com juros de todos esses 60 anos, porque ela continua ativa, ela continua existindo. Tem outras pequenas que não, né? Que morrem com o tempo, mas as dívidas que se chamam ativas, não. Tá. Essas são as compras de ações. Agora vamos falar das compras de títulos, certo? Título é quando eu vou comprar a propriedade de um valor ou quando eu vou comprar a propriedade de um bem, certo? Ações são porcentagens e títulos é compra de propriedade, tá?
Aí, é claro, você é como se assim, para você comprar um título, você precisa ter determinado número de ações, tá? Entenderam? Então, os títulos, eles são um pouco maiores do que as ações. Aí, eu posso dar um exemplo, assim, quem vende títulos ou que a gente tem como comprar, ou onde a gente vai pagar esses títulos, onde vão ficar, não é reservados a palavra, mas onde eles vão ficar ditos como seus e tal, é no Banco Central, porque é o Banco Central que é o principal encarregado das instituições financeiras oficiais que existem, tá? Então, quando você compra título e tal, isso fica gravado, fica marcado no Banco Central. Claro, nos bancos por onde você negociou também, na Bolsa de Valores também, e na própria empresa também, né? Mas no Banco Central fica esse registro, tá? Deixa eu contar uma história para vocês dessa lógica de ações e títulos. Tinha um banco no Brasil, há uns anos atrás, que faliu em 1989. Então, 89, 99, 2009, 2019, fazem 31 anos que o banco faliu. Esse banco se chamava Bamerindos. Não sei se vocês já ouviram falar, ouviram os pais comentar alguma coisa sobre o Banco Bamerindos, né? Ele era um banco estatal. E aí o Bamerindos, em 89, foi declarado falido. Faliu. Então, como os acionistas e coisa, ninguém tinha dinheiro para pagar, foi aquela falência bem, uma quebra mesmo, assim. Então, o que aconteceu? As ações e títulos do Bamerindos começaram a ser vendidas por valores irrisórios, assim, muito baixos, sabe? Só que não foi aberto para todo mundo, para quem quisesse. Por quê? Porque o Banco Central chegou na frente e comprou os títulos da dívida pública. Então, todas as dívidas que o Bamerindos tinha, o Banco Central comprou para pagar. Entenderam? Peraí, deixa eu só marcar aqui. A Ana. Eu já coloco ela aqui. Certo? Aí o Banco Central comprou todos os títulos e eram títulos da dívida, não eram títulos de lucro. O Banco Central sabia que eram títulos já de custo, né? Que eram títulos de retomada, de tentativa de retomada. Imediatamente, que eu quero dizer rápido demais para não ter sido pensado antes, eles dizem, o Banco Central jura até hoje que não, que isso foi uma negociação que apareceu de momento e tal, mas os economistas e entendidos da área daquela época dizem que, na verdade, a negociação já vinha acontecendo. O que aconteceu? O Banco Central comprou as dívidas públicas do Bamerindos, e assim comprando os títulos e ações, e imediatamente entregou para o HSBC. Vocês sabem que o HSBC ele é um banco chinês, né? A sigla significa, peraí que eu anotei aqui, Hong Kong and Sheng Banking Corporation, é HSBC, tá? É um banco chinês e naquela época, em 1989, o Banco Central, olha, nem era o Lula o presidente, tá? Para falar, entregaram a gente para os comunistas da China, para ver. Aí o Banco Central brasileiro compra essas dívidas ativas e imediatamente, assim, uma negociação muito rápida, entrega essas dívidas ativas do Brasil, do Bamerindos ao HSBC. Aí o Bamerindos deixa de existir, óbvio, e o que se instala no Brasil é o HSBC, que pouquíssima gente comenta, pouquíssima gente sabe que é um banco chinês dentro do Brasil, né? O HSBC. Poucos sabem disso, porque ninguém associa o título, que é em inglês, né, ao que ele é. Mas, assim, porque é uma sigla, HSBC. Mas se você for ver o significado da sigla, no próprio significado da sigla, já né? É Hong Kong and Shenzhen Banking Corporation. Então, já está falando de lugares da China. Enfim, é um banco chinês dentro do Brasil. Aí, o que o HSBC faz? Ele diz que, o HSBC diz que o Banco Central só fez como é que eu vou dizer, facilitou a negociação, ou que ele intermediou a negociação. É isso que o HSBC diz. O Banco Central diz que é um negócio que apareceu de momento e ele fez a intermediação. O HSBC também diz que o Banco Central, na verdade, só intermediou.
Só que aí existem esses economistas que dizem que não, que já era uma negociação antiga, que a China queria comprar um banco no Brasil de qualquer jeito, que assim que aparecesse a oportunidade eles iam pegar. E aí o governo brasileiro, da época, comprou as dívidas ativas justamente para poder passar para o HSBC e um banco chinês poder investir no Brasil, que eram negociações que já existiam, enfim. Se era ou se não era, o fato é que tem o HSBC no Brasil hoje, certo? E hoje ele tem a propriedade de um valor em títulos, que é o valor do Bamerindos. E se ele tem propriedade de um valor em títulos, ele é o proprietário maior, ele é o sócio prioritário, né? É aquele que tem o maior número de ações, então é ele que manda. Ele pode, daí você pode dizer assim, eu também já comprei uma ação do Bamerindos, do HSBC. Tá, mas você não pode se dizer assim um proprietário, porque para você ser um proprietário, você é um proprietário entre aspas, né? Você ganha lucros no fim do mês de acordo com a valoração dessas ações. Mas o proprietário de verdade, quem toma as decisões, quem faz as grandes negociações, quem diz qual vai ser a alíquota, a cota de juro, esse tipo de coisa, são os grandes proprietários. Nesse caso, a maior parte das ações e dos títulos são desse banco, desse grupo de acionistas da China, que são donos do banco, né? Do HSBC, tá bom? Então, não sei se vocês já sabiam que o HSBC é um banco chinês, sabia ou não sabia? Eu não. Não sabia? HSBC é um banco chinês dentro do Brasil. E ainda assim, geralmente todas as negociações feitas com a China, como houve bastante ali no período do Lula e da Dilma, né? A galera fica falando, o Lula e a Dilma entregaram o Brasil para a China. São negociações antigas, gente, coisa que já existia. E, na verdade, ali no período, principalmente do Lula, não da Dilma, né? Mas do Lula, principalmente, são negociações que ele só terminou, porque elas já estavam iniciadas. Nunca uma negociação desse porte é feita em meses, em um ano, tá? Isso tem todo o processo de avaliação, coisa arada, e demora bastante. É que nem agora esses processos da transposição do Rio São Francisco, lá no Nordeste, que o Bolsonaro foi lá inaugurar uma parte. Gente, ele inaugurou 5%, né? Mas vamos lembrar que os outros 95% já foram inaugurados. Não que já foi inaugurado tudo, ainda falta, né? Mas tem uma parte, eu só estou ligando o meu computador aqui que está acabando a bateria. Tem uma parte que foi inaugurada no governo do Lula, tem uma parte que foi inaugurada no governo da Dilma, uma parte que foi inaugurada no período do Temer, tá? Então, assim, a transposição do Rio São Francisco é algo que ainda não terminou e eu não sei quando vai terminar. E que não é, nossa, inaugurou a obra completa. Inaugurou um pedacinho, mais um pedacinho. Os outros também já tinham inaugurado pedacinhos. Então, isso não é uma vitória de nenhum desses governos. É uma vitória do povo brasileiro, do Nordeste, aos pouquinhos ainda por cima. Então, nenhum deles pode se orgulhar disso. Né? É mais ou menos nesse sentido também que eu estou dizendo para vocês. Essas negociações, elas não são do dia para a noite. Elas são coisas que demoram, porque envolve muita burocracia, leis, enfim. Tá? Mas vamos continuar com os nossos termos técnicos aqui. Vocês viram, então, o que são bolsa de valores, ações e títulos, tá? Até agora. Espero que vocês estejam anotando. Quanto mais ações são negociadas em uma bolsa de valores, maior a sua capitalização, capital, dinheiro, certo? Ou seja, o giro de capital, a entrada e saída, o movimento de dinheiro da empresa, certo? Quanto mais ela tiver ações negociadas em bolsa de valores. Quanto mais ações em bolsa de valores, significa mais entrada e saída de dinheiro. Significa capitalização, que é movimento, certo? É fluxo financeiro de movimento, é o chamado capital de giro, tá? E se uma empresa tem bastante capital de giro, ou seja, ela compra muito e vende muito, ela é uma empresa que vai receber cotação maior dentro das melhores empresas de negociações. Isso significa que as ações dela vão valorizar e cada vez vão custar mais caro. E aí, se você quiser uma ação dessa empresa, você vai ter que pagar um pouco mais caro por ela. Por quê? Porque ela é uma empresa que tem bastante ações negociadas, ela tem alta capitalização, certo? Então, o giro de capital ou capital de giro, tanto faz, né? Que o termo, tem gente que usa de um jeito, outro de outro, que essa entrada e saída de dinheiro circula bastante. É como uma pessoa que, por exemplo,
só gasta, gasta, gasta e não paga suas dívidas. Ninguém vai querer negociar com ela. Ou outra pessoa que recebe, ganha dinheiro, mas nunca gasta nada, ou gasta só um pouquinho, aquela pessoa que fica guardando. O comércio também não vai gostar dessa pessoa, porque é uma pessoa que não interage, que não movimenta o comércio, que não tem aquela dinâmica de capital de giro, né? Então, as melhores empresas para investir e também os consumidores mais procurados pelas empresas são aqueles que fazem esse movimento. Você recebe e gasta, né? Que é a lógica do giro de capital ou capital de giro, certo? Hoje, a bolsa que mais tem esses giros de capital e que mais tem importância no mundo hoje, é a maior bolsa do mundo, né? É a Bolsa de Valores de Nova York. Eu coloquei a de Frankfurt aí porque eu acho ela tão bonitinha, eu acho ela tão organizadinha, assim, sabe? Ela tem esses núcleos ou nichos de negociação, eu gosto da forma como a Bolsa de Frankfurt se organiza. A de Nova York ainda não é aquela gritaria, coisa errada, mas não é tão organizadinha assim, tá? Isso aqui, para mim, passa muito a imagem de globalização. Olha só, é tudo redondinho, são todos, cada um na sua, mas ao mesmo tempo todos interligados. Eu acho bem simbólica a Bolsa de Frankfurt, tá? Mas tem outras bolsas também. E a principal e maior do mundo hoje é a Bolsa de Nova York. Vocês na página 34, por favor, tem um mapa do mundo lá, mostrando as principais bolsas do mundo, certo? Olhem lá, ó, aqui. Olha lá, as principais bolsas de valores do mundo. Observem que nós temos uma delas em São Paulo, tá? Essa é a nossa bolsa de valores. Aí, vejam como bolsas de valores não são algo que está presente assim em grande quantidade nos países. Olha lá, as maiores eu tenho em Joanesburgo, na África do Sul, que ninguém pensa, mas tem. Então, tem uma na África, tem uma na América do Sul, duas na América do Norte, uma no Canadá, outra nos Estados Unidos. Aí, é claro, na Europa é onde tem mais, que são 4 bolsas de valores, as principais, tá, gente? Não estou falando que só tem essas, as mais importantes do mundo são essas. Olha o título lá, principais bolsas de valores do mundo. E aí, depois eu tenho uma na Índia, tenho uma no Japão. Agora, olha a China, tá? Olha a China, as bolsas de valores. Tem Xangai, tem Hong Kong, tem Taiwan. Ah, mas Taiwan é país, tá bom. Mas, né? Ali o vínculo é muito, muito forte, muito próximo. Tem Shenzhen e aí tem Seul também, na Coreia do Sul, em Tóquio, no Japão. Eu queria que vocês dessem uma olhada também na tabela que está embaixo, que mostra do 1º ao 10º lugar as maiores bolsas de valores do mundo. E aí tem a de Frankfurt, que é essa que eu estou mostrando para vocês, é a que está em 10º lugar. Então, vejam, ela é toda bonitinha, organizadinha assim, e ainda entre as 10 maiores ela é a menor. Tá? O menor, no que eu quero dizer, não é em tamanho, construção. Ah, não está aqui, está na tela. Eu digo menor em proporção de negociações mesmo, tá bom? Vamos lá. Quando uma bolsa de valores quebra, como aconteceu nos Estados Unidos, lembram da história da quebra da bolsa de valores em 1929? Então, quando uma bolsa quebra, ela gera uma como repercussão, assim, é como jogar uma pedra num rio, né? Você vai vendo aquelas ondas. É a mesma coisa quando uma bolsa de valores quebra. Quando a bolsa de valores quebra, ela causa uma crise financeira gigantesca, que pega primeiramente o país central onde a bolsa de valores opera e depois todos os países que negociam a partir daquela bolsa de valores e, por fim, todas as empresas de cada país que negocia através daquela bolsa de valores. Então, acaba pegando muita gente mesmo, certo? Tá, como é que funciona? Como eu estava dizendo para vocês, tem até foto na apostila de vocês da bolsa de Frankfurt e das bolsas de antigamente, como funcionava. Bem legal, na página 35. Os caras gritando ali e tal, em 1987, é o que diz na apostila, né? E a outra é em 2015. Estão vendo lá na apostila? Aqui, ó. Olhem lá que interessante as imagens. Então, como antigamente era agitado, eles ficavam disputando espaço, disputando quem gritava mais alto para comprar e para vender as ações, né?
Hoje a atuação se dá através de operadores virtuais, como eu estava explicando para vocês, tudo feito online. Os investidores se identificam e eu posso estar, tipo assim que eu terminar a aula aqui com vocês, tem aquele tempo para vocês fazerem as atividades e coisas de vocês. Neste momento eu posso abrir aqui no meu computador, pesquisar e começar a negociar numa bolsa de valores ações de alguma empresa, certo? Da minha casa, do jeito que eu estou aqui agora. Aliás, momento atual, momento muito interessante para isso. Quem tem seguro os seus investimentos, ou seja, quem sabe das possibilidades de lucro e que tem certeza que não vai quebrar agora com esse processo de pandemia, está usando o dinheiro que tem para investir em algumas ações, porque isso rende bastante juros e dependendo, se tu tiver condições de comprar ações de empresas que estão se mantendo em lucro, em alta, desde o início do processo da pandemia, significa que são empresas que estão bem longe de uma quebra financeira. E investimento nessas áreas é bom porque é retorno garantido, né? Então, é uma possibilidade inteligente de você parecer ter pouco dinheiro, mas ter mais do que parece por conta desses investimentos. Tem quem faça. Crises financeiras fortes, então, como eu já falei para vocês, pode quebrar a bolsa de valores. A gente tem ali na apostila, na página 35, uma tabelinha falando da quebra da crise financeira. Uma em 97, dos tigres asiáticos, da Rússia em 98, Argentina em 2001, Estados Unidos em 2001, Estados Unidos, Europa e Japão em 2008. A maior foi desde 29, a de 29 tinha sido a maior nos Estados Unidos, da quebra da Bolsa de Nova York, mas depois veio essa de 2008, tá? Final de 2008, porque quebrou com ela bolsas de valores que tinham em comum entre Estados Unidos, Europa e Japão. Ou seja, aqueles 3 polos de poder do planeta, os 3 polos de influência, os 3 tiveram quebras, né, em bolsas de valores. Isso significa que houve uma quebra grande, uma crise grande que afetou todos os outros países. Na época, nosso presidente era o Lula, e quando questionado sobre a crise que estava atingindo a Europa e Estados Unidos, ele disse que para nós chegaria como uma marolinha, né? Só que em 2015, ela chegou depois realmente, porque, né, ela foi se expandindo o mundo afora. Quando a crise chegou aqui, ela chegou trazendo, além de ser uma crise, ela trouxe recessão econômica, ela trouxe uma quebra muito grande econômica para o Brasil. Então, ele não fez bem os cálculos dele, não preveniu, não cuidou do país como deveria ter cuidado naquele momento para que as coisas não crescessem dessa forma, né? Enfim, quando há essas crises muito intensas em bolsas de valores, porque quebrou ou porque não está havendo mais investimento, esse tipo de coisa, não está havendo mais venda, desculpa, os investidores, o que eles fazem? Eles retiram o dinheiro dos investimentos, eles recolhem. Sim, isso é possível, tá? Eu posso simplesmente dizer que vou recolher o dinheiro do meu investimento. Eu não estou quebrando a possibilidade de voltar a investir na empresa, mas eu estou recolhendo meu dinheiro para observar. Só que isso gera uma crise ainda maior, porque as bolsas e as empresas perdem o capital de giro. Perdendo o capital de giro, porque elas não estão sendo mais procuradas, é assim, ó, elas não estão sendo mais procuradas, tira o dinheiro. Ninguém mais vai procurar. Ninguém mais procurando, fica sem dinheiro. É como se fosse um ciclo, entenderam? Então, é bem complicado para as empresas quando isso acontece, porque elas, além de desestabilizar a empresa, acabam desestabilizando o país que elas estão, tá? Porque gera uma crise financeira no país. Geralmente, essas grandes empresas, elas começam a fazer demissão, elas querem corte ou redução tributária de impostos, esse tipo de coisa. E aí, os credores e os devedores é que ficam trabalhando com essas dívidas todas, até que se forme uma coisa chamada dívida externa bruta. Mais um conceito para vocês anotarem aí. Dívida externa bruta significa quando o setor público e o setor privado devem para outros países. Então, se tu tem o setor público brasileiro está devendo para muitos países e, ao mesmo tempo, as empresas brasileiras, por conta de uma crise, estão devendo para muitos países, eu chamo isso de dívida externa bruta. É uma dívida externa que não é só do governo, do governo não, do Estado. É uma dívida externa bruta, ou seja, ela também está na parte privada, nas empresas privadas.
É uma dívida grande. Sim, nós tivemos dívida externa bruta nesse período que eu falei para vocês, 2015, 2014, 15, 16, quando a marolinha atingiu o Brasil, né? A crise dos Estados Unidos, da Europa e do Japão chegou ao Brasil. Aí deu todo esse problema. Quando será que foi a maior dívida externa do mundo? Quem será que tem a maior dívida externa do mundo? Vocês sabem? Quem tem a maior dívida externa do mundo? Qual é o país, qual é o estado que mais deve para Estados Unidos, eu acho. Estados Unidos, exatamente. Por incrível que pareça, por mais louco que isso possa parecer, por mais que tenha o PIB mais elevado do mundo, é o país que também tem a maior dívida ativa externa do mundo, tá? E alguém ouve os Estados Unidos falar em pagar? Não. Alguém ouve os países para que ele deve falar em cobrar? Não. Porque como é que você vai cobrar? Se você cobrar... Eles... Oi? Não, vai cobrar dos Estados Unidos, tá doida? Vão fechar negócio deles ainda, tá louco? Ele bloqueia negociações contigo e bloqueia os parceiros dele de negociar contigo. É melhor deixar assim. Entenderam? Então, em todas as situações que possa imaginar, eles sempre estão com essa vantagem. Eles sempre estão com essa questão econômica à frente, tá? E se o país não tem dinheiro de jeito nenhum para pagar dívida, assim, ele simplesmente diz que não tem. Não tem. É o que a Argentina fez há alguns anos atrás, poucos anos atrás, faz 4 anos atrás. O país simplesmente declara moratória. Você sabe o que significa declarar moratória? Já ouviram aquele ditado comum assim? Devo, não nego, pago quando puder? Já ouviram isso? É tipo, você não nega a dívida, mas você não vai pagar. Então, é assim, quando você declara moratória, significa assim, o teu país está tendo dinheiro e está entrando dinheiro. Mas o dinheiro que está entrando, ele serve única e exclusivamente para manter a infraestrutura e os serviços do país. Não está sobrando para pagar dívida e muito menos para investir no próprio país. Aí você declara moratória, que significa o quê? Assim que começar a entrar bastante dinheiro, antes de se preocupar em pagar as dívidas, você vai primeiro investir nas empresas e coisas do teu país para que elas possam se reerguer e depois você pensa em pagar a dívida. Entenderam? Então, declarar moratória, na verdade, é como se você estivesse dizendo para os outros países o seguinte: meu país está em crise. Assim que voltar a entrar dinheiro no meu país, eu não vou pagar essas dívidas, eu vou primeiro reconstruir o país e depois eu pago as dívidas. É como se você estivesse assumindo o fato de que sim, você vai ganhar dinheiro, mas não vai pagar a conta. Primeiro você vai investir para ficar forte para depois pagar a conta. Isso é feio? É feio, é horrível. E o que isso gera para o país? Muitos outros países e empresas que não negociam, porque não vão receber mesmo, como é que vai negociar? Então, é bem complicado, tá? Declarar moratória é péssimo para um país, mas, ao mesmo tempo, às vezes, apresenta-se como a única opção, como a única forma de não render mais juro e tal, porque ele simplesmente para a dívida ali, né? Aí ela fica parada naquele valor, não rende juro, mas também não está paga. Ainda está se devendo a alguma coisa quando faz isso. Tá. Vamos falar um pouco assim. Países ricos passam por essas situações? Passam. Acabei de falar da situação dos Estados Unidos, Japão, União Europeia. E os países emergentes? Países emergentes como nós também. Crises e dívidas, né? Só que o que os nossos países emergentes fizeram? Principalmente dos 36 emergentes, os 5 da frente. O que eles fizeram? Prevendo as possibilidades de ter crises e dívidas, eles se uniram e formaram um bloco chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Esse grupo foi formado para que um salve o outro, caso um deles quebre, um deles tenha problema muito sério. Então, eles se uniram e o objetivo do BRICS é manter a estabilidade financeira, econômica e social uns dos outros, tá? Então, é como se cada um deles fosse uma infraestrutura numa construção, uma coluna da infraestrutura para poder garantir o todo. Se uma dessas colunas quebra, as outras 4 colunas têm que dar conta de segurar até que se recomponha essa.
Entenderam? É nessa perspectiva, nessa lógica que foi feito o BRICS, tá? Ele não é para negociações de se mostrar vantajoso ou de formar o maior bloco econômico do mundo, como a União Europeia quer, e nem de formar bloco econômico para formar um grande império, um domínio imperial, não. É unicamente para manter e continuar estabilidade financeira e social dos 5 países, porque mantendo a estabilidade, eles têm chance de crescer, sair do grupo dos emergentes e tornarem-se desenvolvidos. Tá? Quem? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tem mais 31 países em situação de emergentes, né? Mas os emergentes com maior potencial de tornarem-se desenvolvidos são esses 5 que eu falei para vocês. Então tá. Países pobres, principalmente os da África, como que eles lidam com essa situação? Geralmente são os que têm as piores dívidas, certo? Tem exploração de recursos minerais que não ficam com eles, que são recursos minerais que são levados para fora do país por conta de contratos muito antigos e contratos que foram feitos com longo tempo de duração, contratos feitos para 80 anos, para 50 anos, então ali na década de 80, então são contratos que ainda existem, e ainda existe mão de obra escrava. E aí muitos países não querem negociar com países africanos porque eles ainda têm esse tipo de coisa. E daí na ONU você fica manchado se você negociar com um país que ainda permite mão de obra escrava, esse tipo de coisa, né? E os países africanos andaram pedindo perdão de suas dívidas. E o Brasil andou perdoando dívidas africanas. Dei uma olhadinha bem rápido na página 39. Olha só. Interesses comerciais do Brasil em países endividados. Mais que perdão, é o título. Vocês estão vendo lá? Aqui, ó. Tá, é página 39. Olha o tanto de dívidas que a gente já perdoou desses países. No total, a dívida lá embaixo está, ó, 795, arredondando, milhões de dólares é o total da dívida a ser renegociada, ou seja, dívida que até agora o Brasil segurou. Quando que o Brasil fez isso? Então, o Brasil tem feito esse tipo de coisa desde 2012, por aí. É que o Brasil tem perdoado dívidas, tá? Gente, olha só, eu vou ter que abrir outra reunião. Falta bem pouquinho para eu falar, mas eu vou ter que abrir outra reunião, porque senão eu não falo, tá? E vai acabar o nosso tempo agora. Então, eu vou encerrar aqui e daí eu abro outra reunião, tá bom? Tá. Tchau, até daqui a pouco. Tchau. Até, pro. Maria, não consigo fechar isso aqui. Aí.